Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais um vídeo dessa maravilhosa série que iniciamos, Respondendo Escritos, e dessa feita nós estaremos dando aqui continuidade à pergunta do irmão, que ele fez a pergunta falando para eu fazer uma série de vídeos falando sobre as principais heresias cristológicas que apareceram aí no decorrer da história da igreja. Muitos bispos da igreja querendo falar da relação do pai com o filho, do filho com o pai, do Espírito Santo com o pai e o filho, criaram várias heresias. E eu falei da primeira, lá no primeiro vídeo, sobre o modalismo, também conhecido como unicismo. Assista se você não assistiu. E nesse vídeo aqui eu estarei falando sobre o arianismo. O arianismo. Quem já leu qualquer livro de história da igreja já ouviu falar sobre isso. Quem foi Ário? Ário, ele foi um presbítero ali de Alexandria, a capital intelectual do mundo na época. E ele começou a ensinar. E cada cidade, queridos, tinha o bispo primaz. Uma ideia moderna de o pastor presidente daquela região ali, do bispo presidente ali, que comandava as igrejas. E o bispo era Alexandre, tá? O supervisor ali era Alexandre, que mandava. E Ário começou a discordar de Alexandre, dizendo que a Trindade era um erro. E ele começou a dizer e a ensinar, ele tinha uma grande habilidade na oratória, na retórica. Ele começou a ensinar que existia um tempo na eternidade que o pai não era pai. E por que o pai não era pai? Porque o filho não existia. Ele se tornou pai depois que ele criou o filho. Então o filho, segundo Ário, Cristo Jesus, é a criatura, ou foi a criatura principal, a principal criação do pai. Isso trouxe problemas seríssimos. E a heresia ariana demorou 60 anos para ser erradicada. 60 anos. E segundo Robert Lethan, que eu fiz aqui o review, 3 reviews da obra, que é lançamento da Vida Nova, sobre a Trindade na Escritura, História, Teologia e Adoração, ele fala que Ário não foi tão importante assim. Não foi tudo isso que alguns livros de história falam. Tá? Assista aí os reviews que eu fiz, os 3 reviews que eu fiz dessa obra, que você vai entender melhor. Tanto que aqueles que defenderam a tese de Ário, a heresia de Ário, nem sequer citavam o nome dele. Então Ário entendia que houve um tempo na eternidade que o verbo, o filho, não existia, só existia o pai. Tá? Então houve um tempo na eternidade, segundo Ário, que o pai não era pai. Ele estava sozinho. Ele se torna pai. Então a ideia que nós defendemos hoje, e os bispos defendiam naquela época, da filiação eterna, ele não acreditava. O pai só se tornou pai quando ele criou o filho, que se tornou a mais excelente criatura criada. E essa heresia foi rechaçada no concílio de Niceia, primeiro concílio ecumênico, 325, e no segundo concílio de Constantinopla, em 381. Tá? 381, que tratou sobre a divindade do Espírito Santo. Foi mais uma vez rechaçada. Aí você tem um credo niceno, no primeiro concílio. Você tem um segundo, ou um acréscimo, vamos dizer assim, ampliando mais um credo niceno, que foi o credo niceno constantinopolitano, que foi ali feito no segundo concílio ecumênico, 381, em Constantinopla. E a heresia, mais uma vez, ariana, foi rebatida. E por que Ário errou? Porque a Bíblia não mostra que Jesus é criado. A Bíblia não mostra, o Novo Testamento, que ele é uma criatura. Pelo contrário, a Bíblia mostra que a filiação dele com o Pai é eterna. A Bíblia mostra que ele é eterno. A Bíblia mostra que ele estava junto ao Pai, tá? Antes de criar todas as coisas. A Bíblia mostra, a Escritura mostra ele como Criador.
O famoso texto mais conhecido aí, poderia citar vários, mas João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Você tem aí o Filho juntamente com o Pai na eternidade, antes de criar tudo. E o Filho participou juntamente com o Pai na criação. Tá? Colossenses capítulo 1, dos versículos 14 a 18. Enfim, vários textos. Então, a heresia ariana foi rechaçada, foi combatida. E tem muitos hoje que defendem isso, como a Testemunho de Jeová. Defende o que Ario defendia. Para os Testemunhos de Jeová, Jesus é uma criatura. Ele é criado. Né? E se ele é Deus, ele é um Deus inferior. Ele é um Deus menor. E o Espírito Santo não é Deus. Pelo contrário, é uma força ativa de Deus. Ele não é uma pessoa, ele não tem personalidade, ele não tem vontade. Tá? E é por isso que nós rebatemos e nós combatemos as heresias também das Testemunhas de Jeová, que tem a ideia semelhante de Ario em relação ao Filho. O Filho ser criado e ser um Deus menor, um Deus inferior. Então, se você ouvir, né, alguém ensinar ou falar que Jesus não é Deus, que ele não é eterno, que a filiação não é eterna, que ele foi criado, isso é arianismo. Isso é heresia, porque o Novo Testamento, a Escritura, não ensina isso. Jesus é Deus, ele é eterno. Ele é eterno. E a filiação dele com o Pai também é eterna. Ele é eternamente Filho. Ele é eternamente Deus. Ele é eternamente Senhor. Ele é eternamente poderoso. Tá certo? E se vocês gostaram de mais um vídeo dessa série, deixa aqui o seu like, deixa aqui o seu joinha, se inscreva no canal se você não é inscrito, deixa aqui os seus comentários. E ao se inscrever no canal, acione o sininho para receberem todas as notificações, tá ok? Graça e paz mais uma vez, muito obrigado a todos, até os próximos vídeos, querendo Deus.